Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, o canal Tatiana Sampaio, onde nós estamos aqui então nessa jornada maravilhosa pelo purgatório rumo ao paraíso com Dante e Virgílio, né? Eu tô aqui trazendo então cada canto, cada simbolismo, significado, tudo aquilo que está escondido por detrás de cada canto e que Dante queria expressar para que você, né, obtendo a obra, você consiga então aproveitá-la de forma plena e boa, né? Sabendo todo o significado, todo o simbolismo que Dante queria expressar, né? Todo sentido, tudo aquilo que Dante queria expressar aqui nessa obra que é magnífica, é extraordinária. E estamos aqui para aprender valiosas lições, né? Por que é importante aqui o livro? Pelo menos para mim serviu de um guia prático, né, vamos dizer assim, referente às virtudes e os pecados no sentido dos vícios aqui, como eu já falei. Então, querendo ou não, essa obra é maravilhosa no sentido de meditação, de reflexão sobre os pecados, os nossos vícios e as virtudes contrárias, também como moral, como ética, como comportamento, né? Como fé. Então é muito interessante tudo aquilo que Dante vem trazer aqui na sua obra. É maravilhosa essa obra, eu recomendo muito essa obra, porque ela é, assim, maravilhosa nesse sentido, porque traz, assim, os exemplos das almas, as histórias das almas e tudo mais, que nos traz realmente exemplos do que seguir e do que não fazer, né, nesse sentido. Então, aqui o purgatório propriamente está sendo isso, o freio látrico, ou seja, o látigo é aquilo que incentiva as almas a seguir o exemplo e adquirir a virtude referente a um vício, e o freio é um incentivo para que as almas deixem, então, no caso, o vício ou o pecado. No sentido aqui, a base de todo o inferno, de todo o purgatório, é os 7 pecados capitais, né? Que é a soberba, a preguiça, a gula, a inveja, a luxúria, a avareza e a ira, né? Nesse sentido. Então, é maravilhoso pra gente, porque, querendo ou não, os vícios estão para nós como humanos, como seres humanos, né? Nesse sentido. Então, todos nós temos essa tendência para os vícios, né? Ou seja, os 7 pecados capitais estão para a humanidade nesse sentido. Claro que a gente pode lutar, a gente pode nos esforçar para que a gente não caia no pecado, né? Nesse sentido, referente a essa tendência, essa fraqueza para esses vícios, né? Mas estão para todos aí, mas a gente pode e tem a capacidade, graças à nossa consciência, graças ao nosso intelecto, de decidir, né, ser forte e contrário a esses vícios que são ruins, né, nesse sentido. Então, dentro desse foco, a obra de Dante vem realmente como um valioso e perfeito ensinamento sobre tudo isso, né? Essa luta nossa espiritual, essa luta nossa do dia a dia contra as nossas fraquezas, contra as nossas tendências ruins, contra os nossos vícios, contra os nossos hábitos, né? Eu falei no outro vídeo lá sobre os temperamentos, né? E os vícios que são para cada temperamento. Não sei se você sabe, se você conhece sobre esse assunto, mas é muito interessante você abordar esse assunto e entender um pouco mais esse assunto do temperamento, porque todos nós nascemos com um temperamento. É o que eu tenho estudado há algum tempinho já, né? E tem me ajudado muito como pessoa também. Cada um tem o seu temperamento. Tem o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Cada um, todos nascemos com temperamento, só que é um desses em específico. E cada temperamento, ele tende, por causa da sua forma de apreender, entender, sentir o mundo, absorver o mundo e reagir, ele tende a um desses vícios com mais facilidade, né? É claro que, como eu falei, a soberba, que é aquela mistura de inveja, de
aquela mistura de vaidade com orgulho tá para todos os temperamentos, para todo mundo de forma igual, porque ela rege, né, é a raiz de todos os pecados. E a preguiça também é como se fosse um regente que rege todos da mesma forma, porque também é um pecado que é da onde saem muitos outros, né? Ou seja, a falta de vontade para o bem, né, para aquilo que é preciso, ou seja, a preguiça. E a soberba, que é aquela mistura da arrogância com a vaidade, né, de querer ser superior. Então daí sai todos os outros vícios, né? Só que esses dois tá para todos, mas existe os pecados, os vícios mais específico para cada temperamento, igual o sanguíneo. O sanguíneo ele é para gula e para luxúria, porque ele no sensual de erótico não, é um sensual de sentido, de sentir, de sensualizar, porque ele é muito superficial, então ele tá pro mundo, então tudo aquilo que chama a atenção dos sentidos, ouvir, ver, sentir cheiro, paladar, tato, então chama a atenção do sanguíneo. Então é a luxúria e a gula ali, né, que tem a ver com esse entrosamento com o mundo exterior, com a superfície do mundo, né? Ele é envolvido pelo mundo sempre, então chama muita atenção. O colérico é a ira, ele é intenso e ele é explosivo. O melancólico tá para inveja, porque é triste, ele é o melancólico, ele tá pra inveja, não no sentido dele ser triste, tá? Não é, mas assim, eu acho que ele tem uma tendência pra tristeza. E qual que é o fruto da inveja? É a tristeza em ver a felicidade dos outros, entenderam mais ou menos? Então eu acho que pro melancólico, ele fugir e ser forte diante dessa tendência natural pro vício da inveja, ele tem sim que olhar pro alto, não ao redor, né? Então tem um exercício muito bom, que é a contemplação de Deus, das coisas boas, belas, bonitas, felizes, eternas de Deus. Esquecer um pouco aqui as pessoas e tal, né? Nesse sentido, que a gente vai entender hoje, tá bom? Por isso que eu tô falando. E lutar contra a tristeza, né? A tristeza, a desilusão, a desesperança, que é, no caso, o início de uma inveja. O que causa a inveja na gente? A tristeza. Você tem que combater principalmente também a tristeza, tá bom? Aí tá, beleza. Passou isso, temos o fleumático. O fleumático, ele é avarento, né? Ele não tem a capacidade, assim, de guardar muita impressão. Então, ele é natural do temperamento fazer um esforço para que ele guarde. Então, esse esforço, se ele for para um sentido contrário do amor pervertido, ele vai se tornar avarento. Mas também vejo, como já falei, o fleumático com muita atenção ao aspecto físico. Então, ele é um pouco vaidoso também no sentido de aparência, do aspecto físico. E sim, ele é um pouco mais lento, mas não chega a ser preguiçoso, a não ser que ele tenda para essa virtude que é regenta, né? Que é regente, ele não se esforce contra essa virtude, esse vício, né? Nesse sentido. Então, nós temos aí todos os exemplos contrários que a gente está aprendendo no decorrer desse livro, né? Que primeiro é a humildade, que é contra a soberba, e agora nós estamos no círculo, na cornija da inveja, a generosidade, né? A generosidade. E a alegria de espírito, né? Vamos dizer assim. É o que eu acho, né? No meu ponto de vista, diante de tudo que eu já conheço sobre. A alegria de espírito e a inveja. E claro, a contemplação das coisas belas e boas do alto, né? Então, vai ajudar a gente vencer a inveja. É sempre pensar, quando a inveja vir visitar aqui por causa que o fulaninho tá tendo, tá acontecendo, tá fazendo, ele merece. Ele é abençoado de Deus, ele merece. E tirar o foco. Põe foco para outra coisa mais feliz, mais alegre. Põe o foco nas coisas belas e elevadas no sentido de contemplação. E vai cuidar da sua vida. É isso que a gente vai aprender aqui, tá bom? Então é isso. Então eu trago sempre todo o simbolismo, significado. E aí esses outros adendos aqui, né? É parte de mim, gente. Daquilo que eu tenho experienciado, vivido e aprendido no decorrer desses 30 anos aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos lá.
que eu já falei demais, e o interessante aqui é o que Dante fala, né? Porque ele é o gênio dessa playlist aqui, né? Ele é o foco dessa série, tá bom? Canto 14. Dante conversa com outras almas de invejosos. Respondendo o poeta a uma pergunta de Rinieri di Cauboli, intervém Guido del Duca, praguejando a cidade de Toscana e lamentando depois a degeneração das famílias nobres de Romanha. Os poetas ouvem vozes que lembram episódios nos quais o pecado da inveja foi castigado. E assim começa o canto. Eles estão falando ali ainda com a Pia de Siena, que foi a primeira invejosa que a gente encontrou aqui no canto anterior. Lembra? Que ela e todas as almas aqui estão recostadas no penhasco para não cair, porque elas são cegas e elas têm os olhos costurados com arames, porque eles não podem enxergar, porque durante a sua vida terrena eles invejaram através dos olhos a felicidade dos outros. Segundo Santo Agostinho, a inveja é a tristeza diante da felicidade dos outros, o ódio referente à felicidade dos outros. É nesse sentido, né? Então, eles viam a inveja dos outros e sentiam ódio, e sentiam tristeza, e invejavam a felicidade dos outros. Por isso aqui eles estão, nesse sentido, purgando com os olhos fechados, né? Lacrados com arames. E o látigo foram exemplos de generosidade. Então, a alma que quer vencer aqui a inveja, ela é incentivada para a generosidade, né? E aqui é por meio de vozes, por quê? Porque eles não conseguem enxergar, né? Não é igual a soberba, eles estão com os olhos fechados. Então eles estão conversando ali e aparecem duas outras pessoas aqui, Guido del Duca e o Rinieri di Cauboli. Esses dois são déspota ou seja, poderosos da sua época. Então eram pessoas nobres e tinham poder na época, né? Tem a ver ali com os guelfos, com os gibelinos e tudo mais. Então eles tanto fazem críticas aos seus rivais, quanto à cidade, a decadência da cidade, a decadência ali de toda aquela região ali, né, da Itália. Então, o que acontece? Eles estão... já vimos aqui o discurso de Dante referente a toda essa decadência da Itália, referente às guerras e os conflitos e os comportamentos e a sociedade da época e tudo aquilo, né? E aí aqui tem toda a reclamação dessas almas também referente a isso, né? Então, eles falam, quem que é esse homem que pelo jeito ainda está vivo, porque tem carne, né, na carne de Adão, e ele pisca, ele olha, ele pisca, né, a gente percebe que ele pisca, que ele tá com os olhos abertos e tudo mais, porque eles estão ali com os olhos fechados e de alguma forma Dante então é de ser diferente, então por que estaria ali, né? Só se for por graça divina que ele esteja aqui nesse sentido, nessa situação melhor do que a gente. Então eles começam a conversar entre os dois ali e tal, daí uma alma fala assim, por que você não pergunta pra ele quem que ele é? E assim, né, a gente descobre o que tá acontecendo. Aí eles tomam coragem, né, e daí perguntam, ó alma, que ainda estás no teu corpo caminhando para o céu, dizei-nos então de quem tu és, de onde vens e para onde vais e tudo mais. E daí Dante ele se apresenta dizendo, eu sou do meio da Toscana, e fala aqui de um rio, onde nasce, passa um rio que vai até o Mediterrâneo. Daí ele fala, não adianta te dizer meu nome porque meu nome ainda não ganhou fama. Dante fala sobre isso, né? Sem pensar que depois de tantos anos, tantos séculos, nós estaríamos aqui falando dele ainda, né? Olha só como que é. E aí, ele pega e explica. Ele fala, mas por que esse homem não quis dizer o nome do rio? Será que é um rio tão perverso, assim, tão ruim, tão trágico, que a gente não deve nem conhecer o nome e tudo mais?
E daí Dante responde, né, e tudo mais. Essa alma mesmo responde, né, esse companheiro que fala com outro companheiro, fala, não, ele tá falando do rio Arno, e realmente esperava que esse rio não existisse. E aí vai falando de toda aquela cidade, aquelas famílias que moram em torno daquele rio, né, enquanto ele corre ali, né, o rio Arno, que são determinadas cidades ali, regiões e de famílias que realmente estão nessa decadência aí, só fazendo mal no mundo. Então era bom que realmente não existisse esse Arno, não existisse as famílias que moram aí ao redor e tudo mais. Então, nesse sentido, as almas todas revoltadas, né, com o mal que certas pessoas estão fazendo no mundo e dessas regiões. Uma forma de Dante trazer aqui, né. E aí ele se identifica como Guido e identifica o amigo que ele tá conversando, que é o Rinieri, que são pessoas poderosas da época, que viveram nessa época aí e que sabem muito bem dessas decadências aí, desses erros aí perpetuados nessa região. Então é Guido del Duca e Rinieri di Cauboli. O rio Arno, ele nasce ali por Falterona, flui ali nos vales do Casentino, passa por Arezzo, por Florença, por Pisa e depois deságua no Mediterrâneo. E aí a região de cada um é descrita por um animal que na verdade é uma ofensa, né? Nesse sentido. Então, os porcos, eles são ali os habitantes do Vale do Casentino, o Vale Miserável, que ele fala. Os cães, os ferozes que rosnam, são os habitantes de Arezzo ali, né? Os lobos são os habitantes de Florença. E as raposas, ali a Pisa, ali, né? Esse homem, ele vai elencando aí as pessoas, alguns nomes de alguns amigos dele, elogiando, e alguns inimigos dele, realmente praguejando, né? Amaldiçoando e xingando. Eles escutam tudo isso aí. As almas entendem quem é Dante, e Dante entende então quem são as almas e tudo mais. São duas almas invejosas. Então, Guido del Duca, ele representa aqui os invejosos que sofrem com a felicidade dos outros. E aqui ele elogia a maioria dos amigos dele aqui, das famílias aqui gibelinas, e ataca, né, de uma forma áspera, com comentários ruins referente às famílias rivais dele, né, os inimigos, nesse sentido. E a gente sabe que os inimigos dos gibelinos são os guelfos. Então, depois de tudo isso aqui, de entender tudo isso, Dante vai avançando triste com tudo isso, né? E ele escuta duas vozes no final dessa cornija, que são os freios, né? Ou seja, o exemplo contrário, exemplos de inveja castigados. Aí ele escuta a primeira voz que fala: eu serei morto por qualquer um que me encontrar. E a segunda voz que ele escuta como estrondo de trovão, assim, saindo, né, que são os exemplos de inveja castigados, ou seja, os freios. Eu sou a Glauro que me tornei pedra. E aí ele fica meio assustado, porque é uma voz, ele não vê, é muito forte e tudo mais, né? E aí ele pergunta: o que foi isso, meu Deus do céu, né, pra Virgílio. E aí Virgílio explica, né, aquele foi o freio que você escutou dessa cornija, né, que é um incentivo às almas a alcançar a sua meta. Aí Virgílio fala uma coisa bem interessante, que é um bom conselho para os invejosos aqui: todo o céu gira em torno de vós. Ele diz, né, o Virgílio fala: todo o céu gira em torno de vós, mostrando sua beleza, né, a sua glória. Ele fala: mas o vosso olhar só a terra mira, onde ele, que tudo discerne, vos castiga. Olha só que interessante. E aí tem esses dois exemplos de vozes que refere-se a exemplo de inveja castigada, que são os freios da inveja. O primeiro grito é de Caim. Se lembra de Caim? Caim matou seu irmão por inveja. E aí Deus aparece para Caim e pergunta: onde está seu irmão? E ele não sabe, diz que não sabe, né? A inveja causa tristeza, ódio, inveja, mentira. Ele diz: eu não sei onde está meu irmão, sendo que ele tinha acabado de matar seu irmão. E aí Deus fala, Deus amaldiçoa Caim pelo pecado que ele cometeu, né, nesse sentido. Ele fala:
Você será um errante na terra e qualquer um que te matar terá a sua pena multiplicada por 7 vezes, né, nesse sentido. Então, por isso que ele fala, serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer um que encontrar comigo me matará. Então, esse é o grito da inveja castigada por Deus referente ao pecado que Caim cometeu, o filho de Adão, que matou Abel, ok? A segunda voz é a Glauro. A Glauro é filha, uma das 3 filhas de Cécropes, ok? Rei de Atena. E Mercúrio se apaixonou pela sua irmã, a irmã de Aglauro. A irmã de Aglauro, Herse. E aí, Mercúrio pediu para Aglauro conseguir ali um encontro com a Herse. E aí a Herse falou assim, se você me solicitou uma quantia lá, se você me pagar, eu vou te ajudar a se encontrar com a irmã. Aí, beleza. Ele concorda e ele vai atrás da quantia. Quando ele volta com essa quantia ali, né, pra fechar o combinado, digamos assim, a Glauro, tomada de inveja porque a sua irmã, né, conseguiu a proeza de encantar um dos deuses lá, né, dos pagãos e tudo mais, então ela pega e se coloca na soleira da porta e fala, não vou te deixar entrar, né, até eu vou ficar aqui parada até você se distanciar. Eu nunca me moverei até que estejas afastado, ela diz. E aí Mercúrio, né, fala, negócio fechado. Ele pega sua vara, encosta na porta e ele entra na porta, abre a porta e entra. E ela então percebe que ela não consegue se levantar e ela não consegue encher os seus pulmões de ar porque ela tinha se tornado uma estátua, ou seja, eu não me moverei até você se afastar. Foi um negócio fechado, então ela não conseguiu mesmo se movimentar porque ela tinha sido transformada em uma pedra, né, nesse sentido, por causa da sua inveja e por causa de não cumprir com o seu acordo, não cumprir com a sua parte do acordo nesse sentido, né? Então sendo castigada por esse Mercúrio aí também. Então a gente percebe aqui que da inveja surgem alguns males também, né? Você viu? Caim mentiu. Essa mulher, por causa da inveja, também acabou sendo, como que eu posso dizer, não leal, né, com a parte que ela tinha acordado. Então a gente percebe que a inveja também pode gerar muitos outros males, né, nesse sentido. Então eles avançam, eles veem tudo isso aqui e nos é chamada a atenção para esses exemplos, né? O exemplo de inveja a ser abandonado e os exemplos de generosidade, que é o contraponto da inveja aqui e que nos ajuda a vencê-la nesse sentido, ok? Então a contemplação, a generosidade e a alegria pode nos ajudar muito contra a inveja, a contemplação das coisas boas, das coisas belas, das coisas do alto, né? Nesse sentido. Esse aqui é o fim, então, do canto 14, né? E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Porque tudo que está aqui escondido, né, nas entrelinhas, eu estou aqui trazendo e revelando para você. Deus abençoe vocês. Espero que vocês continuem comigo aqui nessa jornada até o fim desse purgatório, porque a gente atinge o paraíso, que é isso, nossa meta aqui, né? E a gente vai conseguir com o Dante Virgílio. E paraíso também que é outro, né? Nossa, é uma outra riqueza, tá bom? Deus abençoe vocês. Então eu fico por aqui, Deus abençoe vocês e até o próximo canto. Até!